Olá, pessoal! Então, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo Guerra Fria. Então, como vocês já sabem, eu sempre gosto de estar voltando para estar relembrando o que foi discutido. Então, Guerra Fria iniciou no final da Segunda Guerra Mundial, né? E então começa aí uma disputa por hegemonia política, militar e assim sucessivamente entre Estados Unidos e a União Soviética. Então, essa datação é aproximadamente, essa Guerra Fria iniciou aproximadamente de 1945 até 1989. Cabe ressaltar que alguns livros apresenta essa data diferenciada, como eu falei, né, aproximadamente. Então aqui a gente tem uma disputa entre o capitalismo e o socialismo, né, essa Guerra Fria. Estados Unidos defendendo o capitalismo, o sistema capitalista, e a União Soviética defendendo um sistema aí, socialista. Por que a Guerra Fria? Como foi falado, é pelo fato de que essas duas potências não enfrentaram de forma direta na guerra. Essas duas potências se enfrentaram de forma indireta. Como assim? Diversos países apoiaram aí, comungavam dessa ideologia do capitalismo, né? Estava apoiando os Estados Unidos. Esses países sim entraram em guerra com outros países que estavam apoiando o socialismo aí, que é da União Soviética. Como foi falado, no início dessa guerra, o mundo praticamente ele foi dividido em duas partes, né? Em partes diferentes, antagônicas, porque diversos países comungavam do regime capitalista e outros socialista. Então, os Estados Unidos e a União Soviética, como que eles se enfrentaram? Eles estavam se enfrentando ali em tecnologia. Sai na frente quem lançar tecnologias primeiro. Então, fica aí esses dois países disputando. Então, em primeiro lugar, quando iniciou a guerra, os Estados Unidos estavam na frente referente à bomba atômica, que os Estados Unidos já tinham essa bomba, e a União Soviética foi correr atrás do prejuízo. Anos depois, criou-se a bomba atômica. Durante essa guerra, criou-se grupos. Esses dois grupos, que é a OTAN, Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, a União Soviética. Esses grupos ali tinham o objetivo de aliar países para defender a ideologia política que cada um desses países estavam defendendo. Então, isso aqui já foi explicado, já vou passar. Uma parte que eu gosto muito, que ficou bastante conhecida, foi essa corrida espacial. Quem ganhou? Quem saiu na frente? A princípio foi a União Soviética, né, que conseguiu levar um ser vivo até o espaço, como foi falado, a cadela Laika, né, foi colocada em um foguete, porém só tinha passagem de ida, não tinha passagem de volta. Quem lançou esse foguete foi a União Soviética, por isso, a princípio nessa corrida espacial quem estava na frente era a União Soviética. Anos depois, a União Soviética também está na frente, porque levou o primeiro ser humano no espaço. Mais anos depois, em 1969, quem sai ganhando aí os Estados Unidos, né? Isso é o que a história conta, que conseguiu levar o homem até a Lua. Então, na corrida espacial, quem ganhou aí foi os Estados Unidos, porque teve a astúcia de levar um homem até a Lua. E paramos nessa parte, né? Agora a gente vai dar continuidade. Então, nesse período, teve caças às bruxas. Ué, o que é isso? É um filme? Não, gente, mas eu vou explicar. O que foi isso? Por que esse nome dado? Caças às bruxas está caçando alguém, né? E isso aconteceu pela forma que os Estados Unidos e a União Soviética estavam perseguindo algumas pessoas que eram contrário à sua ideologia política. Então aí, caça às bruxas. Foi o nome dado a outra importante característica desse período de guerra. Então aí, os Estados Unidos
lideraram uma forte política de combate ao comunismo em seu território e também no mundo. Vários cidadãos americanos foram presos ou marginalizados por defenderem ideias próximas ao socialismo. Então, essa caça às bruxas é aquele período que os Estados Unidos começam uma perseguição em seu território. Essa perseguição é contra aquelas pessoas que eram contra o capitalismo e estavam muito próximas às ideias do socialismo. E a União Soviética também não foi diferente. Então, no seu território ali, da União Soviética, começou a perseguir diversos cidadãos que aproximavam a ideologia capitalista. Então, diversas pessoas foram presas, perseguidas e até mesmo muitas pessoas foram mortas, né? Referente que estava seguindo, acreditava em ideologias diferentes que a União Soviética pregava, que era o socialismo. E nesse período, esses dois países também criaram um sistema de investigação. Olha só que legal, até hoje a gente conhece, né? O mais conhecido aí que a gente vê nas séries da Netflix, em diversos filmes que passa nos canais, a CIA, né? O Sistema de Investigação. A CIA foi um sistema de investigação criado pelos Estados Unidos e a KGB foi um sistema criado pela União Soviética. E qual era o objetivo desse sistema de investigação? Espionagem. A CIA estava espionando a União Soviética e a União Soviética estava espionando os Estados Unidos, né? Para ver quem que está lá mais na frente nessa corrida aí, dessa Guerra Fria, na disputa de tecnologias. Como fala aí, sistema de investigação e espionagem foi muito usado em ambos os lados, enquanto a espionagem norte-americana cabia aos integrantes da CIA. Aos funcionários da KGB faziam o serviço secreto dos soviéticos. A KGB a gente quase não vê falar nos filmes. Hoje a gente vê mais assim, comentar nos filmes a CIA. E cabe lembrar também que nesse período aí, da Guerra Fria, a Alemanha foi dividida em duas partes. Uma parte estava defendendo o capitalismo, outra parte estava defendendo o socialismo. E nessa divisão foi criado esse muro, o Muro de Berlim. Então, de um lado estava o capitalismo, do outro lado estava o socialismo. Então, aí, na República Democrática da Alemanha, que era a capital de Berlim, né? Era do lado socialista, né? Que era da União Soviética, e do outro lado aí, a capital Bonn, que era a República Federal da Alemanha, que estava aí, defendendo as ideias capitalistas dos Estados Unidos. Esse muro, ele foi erguido, a Guerra Fria já tinha iniciado, né? Ele foi erguido em 1961. Então, ali a Alemanha tinha duas partes. Uma parte capitalista, a outra parte socialista. E também nesse período de Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a União Soviética criaram planos de desenvolvimento econômico aos países membros dos blocos que estava aí, apoiando os países capitalistas e os países socialistas. Os Estados Unidos criou o Plano Marshall e a União Soviética criou o Plano Comecon. O que foi esses planos? No final é a mesma coisa, simplesmente apenas o nome que modifica. Esse plano tinha um objetivo: ajudar economicamente aqueles países que estavam apoiando ali o capitalismo, que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ajudava economicamente os países que estavam do seu lado. Essa ajuda era em forma de empréstimo, né? Qual era o objetivo dos Estados Unidos? Fortalecer aquele país que estava apoiando ele, para esse país estar o quê? Indo para a guerra por ele. A mesma coisa a União Soviética criou o Comecon, e a União Soviética
garantir auxílio mútuo aos países que estavam apoiando aí, ó, o socialismo. Então, da mesma forma, emprestava dinheiro para esse país ficar fortalecido e essa força ele iria o quê? Tá ali na guerra, nessa Guerra Fria. Esse foi o objetivo, ajudar os países economicamente para ter força para estar na guerra, defendendo os Estados Unidos, os países defendendo os Estados Unidos e os países defendendo aí, ó, a União Soviética. Diversas guerras ocorreu durante esse período. Uma das mais conhecidas foi a Guerra do Vietnã, né, que foi de 1959 até 1975. Mais de 2 milhões de mortes, né? Então foram muitas pessoas que morreram. Estados Unidos e União Soviética não se enfrentaram diretamente, mas outros países entraram em guerra, defendendo aí, ó, as ideologias. Então essa guerra do Vietnã, por mais que os Estados Unidos estavam muito bem preparados, atacando ali, ó, diversos soldados no Vietnã, os Estados Unidos saiu perdendo nessa guerra. Sim, saiu perdendo. Quem saiu ganhando aí, ó, foram os soldados do Vietnã e alguns países que estavam defendendo aí, ó, a União Soviética, o socialismo. E então, após essa guerra, o Vietnã, que praticamente não estava nem de um lado nem de outro, ele passou a ser socialista. Então, a gente já chega aqui, fim de guerra. E aí, essa guerra terminou como? Quem ganhou? Quem ganhou foi os Estados Unidos, gente. Estados Unidos realmente é uma grande potência. Como que chegou no fim? Infelizmente, diversos países abandonou a União Soviética, então a União Soviética foi enfraquecendo e sem falar que a União Soviética chegou num estado que não estava bem politicamente nem economicamente. Então, referente a isso, a Guerra Fria acaba. Então, ali, ó, leitura para a gente entender o final dessa guerra. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989, caiu o Muro de Berlim e as duas Alemanhas foram reunificadas. Então, a queda desse Muro de Berlim tem um significado muito importante para o fim dessa Guerra Fria. Então, a queda do Muro de Berlim foi um marco para sinalizar que essa guerra já tinha o quê? Acabado, já estava no fim, né, dessa Guerra Fria. Continuando, o capitalismo vitorioso, aos poucos, foi sendo implantado nos países socialistas. Então, diversos países que estavam apoiando a União Soviética trocaram de lado. Começou a apoiar aí os Estados Unidos e transformaram-se em países capitalistas. Os países que não aderiram ao capitalismo foi Cuba, China e a Coreia do Norte. Esses países, sim, permaneceram socialistas. Então, tá aqui, pessoal, Guerra Fria. Espero que tenham gostado. Bye, até o próximo encontro.